O Código Humano. 23 lições para sua evolução. Organizadores: Anísia Gonçalves, Fernanda Castro, Getúlio Barnaschi, Toshio Hito. Lição 11. Manual de vida para uma alma leve. Júlio César Soares da Silva. Quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem entende isso, entende a vida. Buda. Sempre acreditei que a vida não é feita apenas de acontecimentos, mas de aprendizados. Cada vivência, cada dor superada, cada gesto de bondade é como uma linha escrita no código que deixamos para o mundo. Neste capítulo, compartilho experiências que me transformaram, momentos de queda, superação, perdão e escolha. Não falo como quem ensina, mas como quem as vive. Se as palavras a seguir tocarem você de alguma forma, desejo que também se tornem parte do seu próprio código da vida. Atitudes, compaixão e empatia. As atitudes adotadas no dia a dia formam um código de vida para a humanidade. Ao aprender a viver, deixamos o melhor de nós para as gerações futuras. Por isso, algumas ações e sentimentos, como a compaixão, o perdão, a empatia, a alegria e o sucesso, nos tornam mais leves e aptos a viver com mais felicidade. Muitos ainda não perceberam que as vivências de cada um, e só elas, são capazes de deixar um legado autêntico para o futuro. A compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa ou de si mesmo, muitas vezes confundida com a empatia. A compaixão traz o elemento adicional do desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Trata-se de um sentimento nobre que transcende a raiva, o ódio, o ressentimento e até mesmo o perdão, e se estende ao alívio da dor do semelhante. Ter compaixão é conviver com os outros sem mágoas. Só assim é possível seguir em frente e viver uma vida feliz, livre de um passado que pode não ter sido tão bom. Podemos citar, por exemplo, a mágoa causada por uma criação severa por parte dos pais. Compaixão é entender que eles também tiveram uma criação rígida e difícil. Foram sobreviventes que, apesar de tudo, procuraram nos oferecer algo melhor do que aquilo que tiveram. Cabe a nós compreender isso e buscar corrigir os erros, evitando repeti-los com nossos próprios filhos. Se não perdoamos nem cultivamos o sentimento nobre da compaixão, os maiores prejudicados, ao contrário do que muitos pensam, seremos nós mesmos. A raiva é um ladrão que rouba os bons momentos. Não há como combater o mal com o mal. Seria como tentar apagar uma fogueira jogando mais lenha. A vaidade é lenha na fogueira do orgulho. Alivie o seu coração. Apague logo esse fogo que arde sem causa dentro de você. A compaixão é o desejar que os outros seres se libertem do sofrimento. Dalai Lama. O perdão é libertador, mas não é fácil. Apesar disso, é necessário e importante, pois envolve sentimentos fundamentais para que a vida seja bem vivida. Especialistas garantem que abandonar as mágoas reduz os níveis de estresse e ansiedade, aumentando a qualidade de vida e o bem-estar. Os psicólogos ressaltam, contudo, que essa disposição não significa esquecer o ocorrido ou restabelecer laços com quem nos feriu. Sempre corremos o risco de machucar alguém e de sermos machucados. Quando nos sentimos ofendidos ou prejudicados, seja física ou psicologicamente, deparamos com a necessidade de processar aquele ato, o que pode resultar em mágoa, rancor ou tristeza. A intensidade dessas emoções varia conforme a pessoa. Perdoar é diferente de desculpar pessoalmente, justificar uma ofensa ou esquecer o que aconteceu. Também não implica necessariamente a reconciliação. O perdão está relacionado a fatores pessoais, culturais e sociais. Depende da personalidade, do momento que vivemos, da cultura e do contexto familiar e social. Uma mesma ação pode ser considerada grave para quem a recebeu e insignificante para quem a cometeu. Esse processo de entender e aceitar pode ser lento, pois envolve empatia e compaixão. Empatia para se colocar no lugar do outro e compaixão para saber o que fazer com esse entendimento. Além do perdão a si mesmo e ao outro, existe também o perdão às forças da natureza, que se manifesta quando sentimos mágoa ou raiva, como se o mundo conspirasse contra nós. Cito uma tragédia ocorrida em 1995, quando eu e meus pais estávamos no carro a caminho de um passeio. Outro motorista veio na minha direção. Pensei que ele estivesse forçando uma ultrapassagem,
mas na verdade ele estava dormindo ao volante. Batemos de frente. 3 pessoas morreram. Meus pais e o filho do outro motorista, de apenas 9 anos. Apesar de ter sido uma tragédia provocada por negligência, não guardo rancores. Acredito que ninguém, em princípio, tem a intenção de ferir ou matar. Além disso, o motorista infrator sofreu a maior pena. Perdeu o próprio filho. Carregará para sempre esse sentimento de culpa, a mais dolorosa das prisões. O perdão é uma das atitudes que nos permite mudar o foco das experiências negativas e gerar emoções positivas, potencializando a satisfação com a vida e o bem-estar. É, na verdade, um dos atos mais sublimes e libertadores. Às vezes, perdoamos alguém porque a falta que essa pessoa faz em nossa vida é maior que o erro que cometeu. Guardar mágoas é como tomar veneno esperando que o outro morra. A raiva é um ladrão de momentos bons. Se ela não está fazendo bem, livre-se dela. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você quem se queima. Buda. Não seja um reservatório de tristeza. Infelizmente, muitas pessoas tendem a falar apenas sobre desgraças, transformando a própria vida em um verdadeiro reservatório de tristezas. Algumas assumem o papel de vítima e colecionam infortúnios, alimentando-se diariamente de notícias trágicas e sabotando a própria felicidade. A vida pertence a cada um. Portanto, não faz sentido passar os dias mergulhado em sofrimento, adotando uma postura de coitadinho. Essa atitude é uma forma de autossabotagem, e o único prejudicado é você mesmo. Pouco antes de redigir esta lição, jantei com minha família em um lugar muito agradável, com atendimento excelente e comida deliciosa. Ao sairmos, estávamos comentando de forma bastante positiva sobre a experiência. No entanto, ao procurarmos mais informações sobre o local, encontramos uma avaliação extremamente negativa. Isso nos chamou a atenção. Por curiosidade, resolvemos investigar o perfil daquela pessoa. Para nossa surpresa, não havia uma única avaliação positiva. Todas as críticas revelavam um tom rancoroso, como se o objetivo fosse apenas prejudicar os estabelecimentos. No fundo, as palavras pareciam mais um reflexo do descontentamento daquela pessoa com a vida em si, e não com os lugares que ela visitava. Existem pessoas que vivem presas à crítica, ao pessimismo e à amargura. Pessoas tão negativas que, se entrassem numa caverna e gritassem, nem o eco responderia. Como não podemos obrigá-las a mudar, o melhor a fazer é manter certa distância. Dizem que as pessoas mudam com o tempo, mas precisamos nos perguntar se estamos dispostos a esperar por isso. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Cultive o hábito de agradecer em vez de lamentar. Agradeça por tudo o que te trouxe até aqui e pelas pessoas que permanecem ao seu lado. Agradeça pela sua história, pela vida, pelo trabalho, pela saúde, pela família e pelo privilégio de viver mais um dia. A mente tem um poder imenso. Muitas vezes, aquilo em que acreditamos acaba por se realizar. Por isso, mantenha sempre uma mentalidade positiva. Não terceirize o sucesso. Nós sempre tivemos, temos e teremos sucesso. Muitas pessoas acreditam que o sucesso é algo distante, inatingível, e acabam com a sensação de que não serão merecedoras das próprias conquistas. À medida que evoluem na vida, inconscientemente sabotam esse progresso, seja por motivos psicológicos, condicionamentos negativos herdados da criação ou outras razões. Com frequência, até o terceirizam. Imagine que alguém é convidado a dar uma palestra sobre um tema que domina, mas recusa por medo de falar em público, alegando que a timidez, entre aspas, vem de família. Ora, ninguém nasce tímido nem orador. Somos moldados pelos exemplos e condicionamentos que recebemos. Por medo, essa pessoa transfere a oportunidade a outra, sem perceber que se desviou do caminho do sucesso. A outra vai, faz a palestra, dá um show e é aplaudida. Quem recebe os méritos? Obviamente, quem aproveitou a chance. Para alcançar sucesso na vida, não é preciso ser um super-herói. Basta ser criativo e colocar em prática o sonho que os outros deixam de realizar. Júlio César Soares da Silva. Acredito que nós nascemos para superar e vencer.
Mas muitos ainda não perceberam isso. Tenha coragem, enfrente seus medos. Saiba reconhecer e agarrar as oportunidades. Só assim viverá uma vida que vale a pena. Seja o piloto da sua vida. Não dependemos de ninguém para sermos felizes. Ter uma boa autoestima é essencial para que nos tornemos independentes e capazes de enfrentar desafios. É preciso entender que somos os pilotos da nossa própria jornada. Por vezes, temos que fazer manobras ousadas, mas sempre com responsabilidade. O importante é aproveitar os momentos incríveis que a vida oferece. Para o pessimista, abre aspas, quanto maior a altura, maior o tombo, fecha aspas. Para o otimista, abre aspas, quanto maior a altura, maior a responsabilidade, fecha aspas. A vida não é feita só de coisas boas, e o amanhã é uma incógnita. Mas se estivermos no controle, podemos navegar por ela de modo mais satisfatório e cheio de alegria. Quando faltar alegria, que reste esperança. E se a esperança faltar, que haja maturidade para entender que a vida não é um conto de fadas. Às vezes, vivemos momentos amargos. O truque é não desistir de ser doce. Diga às pessoas que você ama o quanto elas são importantes. Muitos pais não dizem eu te amo aos filhos porque nunca ouviram isso dos próprios pais. Quebre esse ciclo. Comece cedo, antes que seja tarde demais. É triste perder alguém que você amava sem nunca ter expressado esse sentimento com um simples te amo. Trajes da alma. Muitos vivem de aparências. Ostentam uma vida que muitas vezes não é real. Alguns se vangloriam de futilidades, buscando se posicionar acima dos outros. Mal sabem que todos partiremos um dia. E nesse momento, status e poder não significarão nada. Somos todos irmãos. Nossa missão é ajudar o próximo. Não importa se rico ou pobre, bonito ou feio. Um dia, tudo acaba, e o que permanece são as lembranças e o legado que deixamos. Assim, vista o traje da alma, aquele que nunca sai de moda, e deixe as roupas de marca de lado. Elas não mudarão seu jeito de ser para melhor. Não importa o que você tem, mas sim quem você é. O jogo da vida é como o xadrez. No final, rei e peão voltam para a mesma caixa. Faça valer a pena sua existência enquanto estiver por aqui. O traje da alma para todas as ocasiões é a educação e o coração limpo. Rosicler Sesquim. O tripé da felicidade. Ser feliz é fácil, mas não é simples. Todos buscam a tal felicidade, mas não a encontram porque a procuram no ter e não no ser. A felicidade está no presente, no que você é, no que tem e no que faz com isso. Acredito que a felicidade depende de um tripé: família, trabalho e lazer. De nada adianta ter uma família maravilhosa se não há renda para sustentá-la. Também não adianta trabalhar o tempo todo e esquecer da família. E não serve de muito ter família e trabalho se não houver espaço para fazer o que se ama. Os fins não justificam os meios. Ganhar dinheiro sem usufruir dele é um desperdício. Viaje, pesque, jogue bola e pratique um hobby. Um dia, nossa senha será chamada. E os bens materiais ficarão, muitas vezes, servindo apenas de motivo para a disputa entre herdeiros. Pense nisso. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o seu universo interior. Mahatma Gandhi. Território ou propriedade? Há alguns anos, convidei um amigo para assistir a uma palestra motivacional com o intuito de contribuir para a sua felicidade. Ao final, enquanto eu recebia os cumprimentos, ele se aproximou e fez uma crítica, dizendo que algo que eu havia dito não agregava valor algum. Mal sabia eu que ele havia comparecido à palestra apenas para procurar defeitos. Em vez de ficar triste, senti pena. Ele ignorou todas as mensagens positivas e focou um único detalhe. Era como alguém que é convidado a entrar em uma casa cheia de acolhimento, mas que prefere parar diante de uma parede com uma pequena rachadura. Poderia ter se acomodado no sofá, saboreado a comida à mesa ou simplesmente desfrutado da companhia, mas escolheu fixar os olhos em um defeito quase irrelevante.
visitou meu território, mas não se permitiu usufruir da minha propriedade. Minhas regras para viver bem. Que o meu sucesso jamais dependa do fracasso de outra pessoa, e que a minha felicidade nunca venha da tristeza de alguém. Não me preocupo com aqueles que talvez me odeiem. O que me preocupa são aqueles que fingem gostar de mim. Não espero reconhecimento. Mesmo que ninguém veja, faço sempre o meu melhor. A natureza é sábia. Tudo o que se planta, se colhe. Semear atos de bondade é essencial. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Quando realmente queremos, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado e o momento se torna uma oportunidade. Até quando você vai mentir para si mesmo? Ficamos esperando que a alegria chegue depois da formatura, do casamento, do nascimento do filho, da promoção, da viagem, da casa nova, da separação, da aposentadoria. E ela não chega. Lê do engano. A felicidade está no que você tem, não no que ainda vai conquistar. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência e demonstra o grau de maturidade do ser humano. Assim são muitas pessoas. Focam os problemas, nas dificuldades e não nas soluções. Veem a tristeza, mas ignoram a alegria. Assim, meu conselho é que você condicione seu cérebro a pensar positivamente. Plante sementes de bondade e gratidão. Você construirá um código de felicidade que poderá iluminar não só a sua vida, mas também a da humanidade. Seja feliz e contagie.